meus queridos, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Red Level, La Casa del PlayStation 2, tá ligado? Que o Play 2 aqui, meu parceiro, recusa imitações, vem com o pai, que novidade aqui, meu parceiro. E vamos lá, seguinte, desde o ano passado eu trouxe alguns vídeos pra vocês falando do XEB, né, ou Extreme Elite Boot Plus, feito pelo meu amigo Rolling Wolf e também Chelsea, né? Pessoal lá de Cuba, e também tem algumas outras pessoas envolvidas também, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nisso. E basicamente, galera, é um projeto já um pouco antigo, né, de longa data, que foi retomado alguns anos atrás, e ele pode ser lançado muito em breve, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma build que o Holy Wolf mandou para mim, o desenvolvedor mandou para eu mostrar para vocês. Lembrando que ela não está disponível para download, tá? Então é uma parada bem privada ainda, mas já evoluiu bastante e pode ser que muito em breve seja disponibilizado para todo mundo. Mas afinal de contas, o que é o Extreme Elite Boot, o XMB Plus? Basicamente, galera, ele é uma alternativa ao FMCB, tá? O FMCB o que é? É um esqueminha que você faz um soft mod, coloca o arquivo do memory card, quando você liga o Play 2 aparece um menu, você consegue personalizar esse menu e a partir dele você consegue executar alguns homebrews. E você faz isso sem fazer nenhuma modificação no console, roda tudo no memory card. E o memory card não altera nada no console, ele só vai funcionar enquanto o memory card estiver lá, ele faz meio que em tempo real, mas nenhuma alteração de fato é feita. E aqui a parada, né, do XEB vai funcionar da mesma forma, só que a diferença é que ele tem uma interface muito mais agradável, muito mais bonita. Enquanto o FMCB ele usa a mesma estrutura do Play 2, com um menuzinho ali extremamente simples no meio, né, usando a mesma formatação ali do Play 2, o XEB ele vai usar algo muito parecido com a XMB ali do PS3, só que até mais bonitas, dependendo do ponto de vista aí e tal, né. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma versão prévia. Novamente, não tem link de download, tá? Quando sair publicamente eu faço outro vídeo atualizando para vocês, ou quando tiver alguma outra novidade. E aí, se for lançado publicamente, aí eu compartilho o link com vocês, tá? Vamos lá, aqui para o meu Play 2. Eu estou no meu Launch Elf, tá? Tô carregando aqui a partir do HD externo. E eu vou basicamente executar aqui, né, o Elf. Então vamos lá. Tá aí carregando, né? Vamos lá, ele me passou aqui uma configuração que tem o Shield Proof, ou seja, não dá para fazer nenhuma configuração que eu possa quebrar o programa, tá? O OPL tem isso também, ou tinha, não lembro agora, mas enfim, tá? Então eu não consigo modificar tanto assim o programa. Na verdade eu nem vou modificar tanto, que eu acho que não é tanto o intuito de mostrar isso agora, uma vez que a parada não está publicamente lançada, mas você vê que ele lembra muito a XMB do PS3, né? Então vamos lá, legal que ele mostra até a hora, e a hora tá batendo, né? E muito legal o dia e a hora, maravilhoso, né? Aqui vamos destrinchando, né? Aqui as abas, né? Aqui nós temos a primeira aqui, que seria mais ou menos a de saída, né? Essa opção de sair para o browser. Essa aqui eu testei aqui, ela não tá funcionando ainda, ela exige uma atenção ainda. Eu conversei até com o desenvolvedor, ele pediu para eu testar isso aqui para ele, e realmente ainda não funciona. Você pode dar um reboot no Play 2, desligar o Play 2 e dá para dar uma olhada no About. Vamos dar uma olhada inclusive nisso aqui agora. Aí a gente vê todas as pessoas que estão, né, envolvidas. Holy Wolf e Chelsea, né, os dois aí. Berion fez aí a parte gráfica. Vamos lá. Localização ainda não está definida aqui, né, as pessoas. Os beta testers, inclusive meu nome tá ali, eu fico muito feliz por isso. E também agradecimentos aí para essa galera que está vendo na tela, que são desenvolvedores aí da cena, né? Então, a Incédulos Engine foi feita pelo nosso amigo Daniel. Tem mais uma galera aí também que usa algumas partes ali do FMCB do Launch Elf. Também aí agradecimentos para a galera do Fortuna e também para a galera que for usar. Então tá aí já bem bacana essa tela de créditos aí. Então, vale lembrar que o Holy Wolf e Chelsea são lá de Cuba. Então eles têm um acesso um pouco mais limitado à internet. Então talvez seja por isso que tenha demorado um pouco para o projeto ganhar forma, tal, e isso aí. Inclusive tem muita gente que faz uns comentários tão cretinos no Facebook, o cara vai lá na moralzinha, compartilha a parada com a galera, mostrando a evolução da parada, e os caras ficam chilicando, né, porque ainda não tem o download. Gente, pelo amor de Deus, o cara não tem obrigação nenhuma de lançar a parada quando vocês querem, tá? Deixa o cara trabalhar na parada. Vocês viveram aí, o console tá aí 22 anos sem essa parada, e vocês não vão morrer se esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano a mais. Então calma, tá? Vamos com calma aí. Deixa o cara trabalhar, entenda o contexto do cara, beleza? Então basicamente esse é o primeiro menu.
A gente vai para o segundo aqui, que é de configurações. Eu estou no Shield Proof Mode, que eu já falei que ele mantém os pequenos anjos longe dos problemas, né? Muito bom aí a descrição. Aqui imagino que a gente deve ter mais opções, como modo de vídeo, essas coisas assim, temas, talvez, né? Não sei, mas imagino que tenha isso, porque tem um arquivo aqui na estrutura dos arquivos que a gente consegue alterar essas opções, tá? Temos aqui a parte de jogos, e aqui a gente pode tanto carregar disco, tá? Os discos aqui do Play 2 que você coloca. Infelizmente esse console aqui ele não tá funcionando a leitura de disco, então eu não vou conseguir mostrar isso. Mas em versões anteriores eu tinha testado isso aqui pra ele, eu não cheguei a fazer vídeo nem nada, isso aqui ficou em off entre eu e ele consegue identificar até o nome do jogo, tá? Não sei se isso ainda tá no projeto, imagino que sim, mas é bem bacana, ele mostra o nome do jogo bonitinho, tá? A gente carrega aqui o OPL, beleza? E ele fala ali que roda os jogos e tudo mais e tal. Tem aqui o PS2 ESDL, que é uma alternativa aí para você poder rodar os jogos via USB ou iLink, né? E basicamente alguns jogos não rodam no OPL, pode ser que roda no PS2 ESDL. Por exemplo, o modo online do Killzone, ele só roda aqui nesse cara se você estiver rodando via USB, tá? HD Loader, programa bem antigo, né? Não sei se tem coisa que funciona nele que não funciona no OPL, mas está aqui também. O USB Advance também é um dinossauro ali, surgiu mais ou menos na mesma época do HD Loader e era o primeiro programa, né, que permitia a gente rodar os jogos via USB, né? E aqui o MPS2 Craft que eu já trouxe para vocês também, né? Então, um joguinho homebrew antigo, eu acho que é o mesmo que eu trouxe para vocês uns 2 anos atrás, né? Infelizmente abandonado o projeto, mas parece que tá vindo outro aí, o TireCraft. E vamos lá, temos aqui uma parte de emulação, então temos aqui atalhos, né, do emulador do Atari, do Nintendinho, Super Nintendo, Mario 64, que não é uma emulação, mas ele tá aqui, né? Na verdade eu não sei se isso aqui é o menu de emulação, tá? Mas tá aqui no bolo, tá? Master System, Mega Drive, o outro emulador de Play 1, para jogar o Doom aqui e o próprio RetroArch. Isso aqui, galera, esses aplicativos, eles não vêm com o Steam Elite Boot, tá? Eles são configuráveis, tá? Tem uma pastinha de plugins que você coloca, ele vai adicionar uma opçãozinha e você vai configurando, tá? Aqui, eu não tenho esses caras aqui configurados, mas ele não é que ele identifica automaticamente e vai listar aqui, não é isso, tá? Mas tem os pluginzinhos aí pra gente personalizar o programa, tá? E tudo muito bonito, muito bem feito, tá? Temos aqui a parte de Media Player, nós temos aqui o SMS, que é o melhor Media Player do Play 2. Tem outras opções, mas são muito arcaicas, então fica aqui o SMS. E temos aqui, né, a parte de utilitários, né, as ferramentas úteis aí do nosso dia a dia do PS2, né. Tem uma mensagem do developer, vamos dar uma olhada aqui. O que temos aqui? O lançamento está próximo, olha só, esperem um pouco mais, então tá aí a mensagenzinha. Temos o Launch Elf, que é o programa aí gerenciador de arquivos. Temos uma outra versão do Launch Elf, se eu não me engano a diferença é que essa aqui aceita controle de PS3, mas elas não necessariamente estão nas mesmas versões, então pode ser que não tenham os mesmos recursos, tá? Temos aqui o Sheet Device, que eu já trouxe para vocês, que é um programa aí para você colocar alguns códigos. GSM para você mexer nas configurações de vídeo, tá? Bem bacana. Temos aqui o MCA, para você formatar memory cards com problema. Mesma coisa, Memory Card Killer, né? O HD Loader Game Installer para você é um programinha que você coloca aqui e via rede você acessa o Play 2, ele instala e tal. Mecapon, né? Que serve para você fazer umas modificações bem sensíveis no videogame, né? E o Smasher, que o próprio desenvolvedor também, o Holy Wolf, pediu para eu mostrar para vocês, tá? Então vou deixar ele por último. Novamente, né? Não necessariamente ele vem com todos esses programas, tá? Ele tem os pluginzinhos que a gente coloca lá e vai configurando. Eu ainda não sei exatamente como que é feita essa configuração. Acho que isso a gente vai ficar mais claro, né, quando o programa realmente sair de fato, tá? Mas vamos lá. Inclusive ele estava escrevendo para mim aqui agora, falando de umas opções e tal, né? Que dá para mudar o tema e tudo mais. A gente vai dar uma olhada nisso já já. Vou abrir aqui o Smasher que ele pediu para mostrar para vocês. Eu tenho feito alguns vídeos mostrando controles alternativos do Play 2. Inclusive, um último que eu lancei, ele até comentou, eu achei que você ia mostrar o Smasher e tal. Eu falei, não, mano, eu gravei aquilo lá antes de você me mandar a parada, mas agora sim dá pra mostrar. Basicamente é um programa de teste de controle, né? Então, olha só, aqui eu tô apertando L1, L2, vou apertando aqui, ó, e de uma forma muito mais bonita, muito mais agradável, tá? Então tá aí. Ele vai mostrando aí as informações pra gente. Tá? Só não entendi muito bem a questão da pressão aqui, mas
basicamente pra gente testar aqui o controle. Até os analógicos do Mesh são muito bacanas, mano. Muito legal, dá pra gente testar o Dead Zone aqui e tal. 127 e tal. Só não entendi muito bem a questão da pressão. Eu entendi um pouco melhor aqui como funciona, tá? A questão da pressão, ele é mais visual. Por exemplo, vou apertar aqui o L2 devagarinho, você vai ver que ele vai ficando branco devagar, ó. Olha só. E se eu aperto com força, ele vai tudo, ó. Ele vai ficando aos pouquinhos mais branco. Muito legal, né, mano? Ó. Deu pra ver melhor agora. Galera, antes da gente finalizar, eu só vou de novo aqui no Smasher mais uma vez, porque o próprio Mali Wolf, ele sugeriu mostrar algumas coisas aqui pra vocês. É um recurso muito bacana. Esse programinha aqui foi feito por ele, inclusive, né? Ele é bastante integrado no XZB, né? E olha só, mano, tá mostrando aí um controle de Play 2, que é um controle de Play 2. Maravilha. Vamos fazer uma brincadeira aqui que eu vou trocar os controles que eu tô usando. Por exemplo, aqui acabei de tirar o donglezinho, ele mudou pro digital do Play 1, né? Mas eu não coloquei o controle ainda. O controle tá aqui. Tá, eu tô pegando aqui um do meu suportinho aqui. Deixa eu colocar. Vou nem tirar os cabos aqui arrumadinho. Mas olha lá, ele reconhece o controle como sendo de PlayStation 1. Muito maneiro, tá? Vamos lá. Vou tirar o controle, não tem controle nenhum inserido agora, tá? E eu vou conectar via USB um controle de PlayStation 3 agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu não tenho nenhum controle de Play 2 inserido agora, tá? Mas eu vou colocar o cabo USB para um controle de PlayStation 3. Deixa eu ver. Aqui ele não funcionou. Talvez eu precise fazer alguma coisa a mais aí. Ou esse controle aqui talvez não seja, né, controle ideal. Vamos pegar um outro aqui. Ah, funcionou, tá? Ele reconheceu o controle, tanto que quando eu aperto o botão aqui, ele faz alguma coisa. Deixa eu apertar aqui cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, quadrado, X quadrado. Não funcionou não, na verdade. Deixa eu colocar de novo o do Play 2 aqui. E vamos... ó, ele reconheceu na hora, tá? Vamos lá, o comando é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, quadrado, X ao mesmo tempo. E ele sai, né? Você pode ver que é muito bonita a forma como é que ele sai, né? E ele falou que eu consigo mexer na interface aqui com o DS3, tá? E realmente, tô aqui com o DS3 agora, tá? E ele funciona. Vou abrir o Smasher mais uma vez. Vamos ver ele carregando aqui agora. Vamos lá. Esperar carregar. E agora sim ele funciona. Mas aqui ele não tá mostrando como se fosse um controle de Play 3. Mas, ó, eu tô no DualShock 3, tá? E, ó, vou apertar o X aqui, ó. E funciona. E vamos ver se ele tem a pressão. Ó, tem a pressão também, ó. Olha que legal. Tem gente que tem dúvida se os controles de Play 3 e tal tem a pressão. Ele tem, ó. Tá? Aí, pra vocês. Beleza? Então, maravilha, né? Um programinha bem bacana. E para sair aqui do programa, tem um comando aqui muito conhecido aí da galera do Retrosão, né? Que é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, quadrado, X. É isso, fiz certo? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, quadrado, X. Não funcionou, hein? Será que eu fiz muito rápido? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, quadrado e X. Ih, eu tô achando que eu fui troslado aqui, mano. Consegui agora, galera. É ao mesmo tempo. Bom, galera, agora vamos dar uma olhada em algumas configurações, só que para isso aqui eu vou no PC, tá? Temos aqui uma pastinha chamada CFG. Temos aqui o arquivo de configuração, eu vou abrir ele com um bloco de notas. E basicamente aqui nós temos algumas coisas que a gente pode alternar entre NTSC e PAL. Podemos colocar ali o idioma que vai funcionar, tá? Não sei se já tem português disponível, né? Imagino que não. Mas também dá para escolher qual que é o botão de ação, se é o X ou bola, isso varia, né? Muito no console japonês para americano e tal, né? Você pode colocar. Que mais? Shield Proof Mode, né? Aqui tá hard-coded, ou seja, mesmo aqui estando em false, a build que ele mandou para mim tá ativo isso, né? Então as opções ali não aparecem, então teria mais coisas ali, né? E tem uma parte aqui de tema, se não me engano, mas eu não estou vendo aqui o tema, cadê? Aqui, ó. XMB Wave, tá? Ah, Verão, como é que a gente muda? Nós temos a opção THM aqui, a pastinha, né? E temos essas opções. Não vou testar todas, tá? Mas basicamente você vai colocar o nome da pasta aqui, tá? Por exemplo, Forest, eu vou colocar aqui. Eu já tinha visto essa Forest, tá? Basicamente isso. Vou voltar aqui para o meu console, tá? Vou pegar aqui o meu HD e colocar de volta no Play 2. Só que como eu disse para vocês, o botão aqui, o esquema do Exit Browser não está funcionando, então eu vou direto aqui no meu Launch Off. Eu não sei se ele vai funcionar aqui, porque eu tenho um Launch Off no meu memory card,
Não sei se ele vai funcionar, vamos ver. Funciona porque eu tenho um arquivo no lugar certo, tá? Então ele pegou aqui e funcionou bacaninha, tá? Então maravilha, vamos lá agora em File Browser, vamos em MES, né? Eu vou carregar novamente aqui, tem bastante coisa nesse HD. XZB aqui, vamos carregar mais uma vez. E ele vai carregar diferente agora, ele leva alguns segundinhos. Aí, pode ver que até a cor do logo mudou, né? Vamos dar uma olhada, eu me lembro que é bem bonito esse tema aqui, foi um dos primeiros temas que eu vi. Tá, vamos só dar uma olhada, ele tá carregando aí. Olha lá, bem bonito, né, mano? Fica bem bacana, bem interessante. Então, tem mais duas opções de tema, e duas ou três, eu não lembro agora, mas tem mais opções de tema que a gente pode personalizar ali e tal. Imagino que dê para cada um criar o seu próprio tema também, mas já tá muito bonito. Inclusive, a interface aqui de tema foi feita pelo Daniel Santos, o mesmo cara lá que encabeça, né, a equipe do GTA V lá do Play 2, e não tenho nenhuma novidade sobre isso. Mas ele fez uma engine muito foda que a galera aí da cena, né, tá usando bastante. E olha o resultado, mano. Tá uma parada incrível aqui. Então, basicamente isso, galera. Tá bem legal o esquema aqui, tá? A interface. Mas como eu disse pra vocês, ainda vai levar um tempinho pra ela estar disponível pra todo mundo. Então peço que vocês aguardem com paciência. Mas sim, a parada está evoluindo, tá andando, tá? E ela não tá esquecida, como um certo Zé Ruela falou um tempinho atrás, né? Ah, o projeto esquecido do Play 2. Não foi esquecido em momento algum. O cara tá mexendo na medida do possível. Lembrando novamente que ele mora em Cuba, o acesso à internet dele é bastante reduzido, né? Às vezes eu tento mandar um vídeo pra ele, cara, eu não consigo mandar um vídeo pra ele, tem que reduzir muita qualidade porque tem limite de tráfego lá, então é complicado. Então o cara, no tempo livre que ele tem, ele tá fazendo milagre aqui. Então obviamente isso vai levar tempo, tá? Então não, o projeto não tá esquecido, tá aqui. Só que a gente não tem uma data ainda. Imagino eu que deve estar próximo, mas não tenho como precisar. 1 mês, 2 meses, não sei, tá? Não sei. Mas como ele mesmo fala aqui, né, voltando pra cá, né? A mensagem ele fala, aqui tá próximo, né? Agora, o próximo a gente não sabe. Inclusive tá em português ali agora, né? Tava em português antes, eu não lembro. Mas enfim. Vamos esperar, beleza? Então deixa o cara trabalhar, o cara vai compartilhando nos grupos aí nas redes sociais, aprecie as novidades que tá sendo mostradas. Se você tiver alguma sugestão, compartilhe a sugestão. Inclusive aqui embaixo também, ele tá sempre olhando aqui, ele vai olhar. Com certeza, então, enfim, se for algo possível, algo que faça sentido, por que não? Mas deixa o cara trabalhar em paz e levar um tempo que for necessário, beleza? Bom, galera, basicamente isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do avanço, né? Mudou muito das versões anteriores até pra essa aqui, né, mano? Tá muito bacana. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilha, se inscreva e também se inscreva nos nossos 2 outros canais que estão aqui na descrição, que é o Hard Level Plays, lives praticamente todos os dias de jogos clássicos ou jogos modernos também das plataformas PlayStation, e também, né, o nosso Play Mania, também focado no mundo PlayStation, com notícias, curiosidades, relembrando o passado e conferindo o presente, beleza? Então tamo junto, forte abraço, falou, valeu e fui!